Pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a reforma religiosa, um evento, um acontecimento central na história do mundo ocidental na Idade Moderna, mais precisamente no século XVI, um evento que marcou não só a história religiosa da Europa, mas a história política, a história social, levando a uma divisão religiosa do Ocidente que se mantém até hoje. De fato, quando a gente fala em reforma religiosa, a gente está se referindo à reforma protestante e à reforma católica. A reforma protestante dividida em reforma luterana, reforma calvinista e reforma anglicana, só para falar das três mais importantes, mais conhecidas, porque na mesma época ocorreram outras reformas religiosas, mas de uma maneira geral associadas a essas três, ou mais especificamente as duas primeiras. Além da reforma protestante, a outra corrente da reforma religiosa do século XVI foi a reforma católica, geralmente chamada de contra-reforma. A reforma protestante também é conhecida como cisma protestante. Cisma significa a divisão, a separação. No caso, esse cisma protestante foi a criação de novas igrejas no Ocidente. Igrejas independentes de Roma, portanto independentes do Papa, e igrejas que, na visão católica, foram igrejas, na verdade são até hoje, igrejas heréticas, são consideradas heresias. Hoje, a Igreja Católica evita utilizar a palavra heresia para se referir aos protestantes, né? Hoje é uma época muito marcada pelo ideal de diálogo, né, de busca de conciliação, pontos comuns, mas assim, até o século XVIII ou XIX, né, para não dizer até o início do século XX, a visão oficial, o discurso oficial da Igreja Católica é que as igrejas protestantes eram igrejas heréticas, igrejas baseadas em heresias, né? A reforma protestante, portanto, representou o fim do monopólio religioso católico no Ocidente. Desde a Idade Média, durante toda a Idade Média, uma única religião podia existir no Ocidente, que era a religião cristã da versão católica. Esse monopólio católico, ele acaba, ele cessa, ele desaparece com o aparecimento de outras igrejas cristãs no mundo ocidental. Portanto, a reforma protestante representou o fim da unidade religiosa do Ocidente. Por falar em cisma protestante, vejam só, a gente pode enumerar três grandes cismas que ocorreram no cristianismo. O primeiro deles foi o cisma do Oriente, ou grande cisma, que ocorreu em 1054, no século XI, na Idade Média. Foi aquele cisma que separou definitivamente a Igreja Católica Romana, a Igreja Ocidental, da Igreja Ortodoxa Grega, ou a Igreja do Oriente, na época ligada ao Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Esse cisma se mantém até hoje. O outro cisma foi chamado de cisma do Ocidente. Ele durou aproximadamente 40 anos. Durante uns 40 anos aproximadamente, entre 1378 e 1417, a Igreja Católica rachou e surgiram dois papas rivais, um em Roma e outro em Avignon, uma cidade na França. Hoje Avignon é da França, mas na época era uma cidade controlada pela Igreja dentro da França. Esse cisma foi superado por um concílio chamado Concílio de Constança, e a Igreja Católica foi reunificada. Porém, em 1517, que é a data que simboliza o início da Reforma Luterana e da Reforma Protestante, ocorreu o tal cisma protestante, a Reforma Protestante, e que se mantém até hoje, com a divisão, então, da Igreja no Ocidente em Igreja Católica e diversas igrejas protestantes. Aqui nesse mapa vocês estão vendo a divisão no cisma do Oriente, naquele primeiro cisma de 1054, né, o grande cisma. Em laranja, em abóbora, né, os territórios da Igreja Católica, repare, Europa Ocidental, em parte, né, da Europa Central, e em azul os territórios, né, da Igreja Ortodoxa, o Império Bizantino e os territórios que dariam depois origem à Rússia. Nesse mapa vocês têm a divisão do cisma do Ocidente, né, dos dois papados, em Avignon e em Roma.
em vermelho, assim, avermelhado, salmão, né? Vocês têm a igreja de Avignon, em azul a igreja de Roma, os países leais à igreja ao papado em Roma, em uma cor amarelada e meio mostarda, vocês têm países que, dependendo da situação ou da época, ficaram alinhados ao Avignon ou alinhados a Roma. Mas essa divisão, como eu falei, ela foi superada. E aqui a divisão do cisma protestante, né, da reforma protestante. Né? Em azul, vocês têm os territórios que permaneceram católicos, em roxo, os territórios que abraçaram o protestantismo, em vermelho, os territórios da Igreja Ortodoxa, ortodoxa grega, depois virou Igreja Ortodoxa Russa, né, ali nos territórios do Império Russo, e em verde, os territórios muçulmanos. Ok? Bom, então as igrejas da Reforma Protestante são as igrejas luteranas, criadas por Martinho Lutero, concentradas na Alemanha e na Escandinávia, Escandinávia, portanto, Suécia, Noruega, Dinamarca, as igrejas calvinistas, a partir das ideias do João Calvino, na Suíça, Holanda, na França, onde surgiu um movimento calvinista chamado Movimento dos Huguenotes. O Calvino, aliás, ele era da França, só que a França permaneceu majoritariamente católica, os huguenotes foram perseguidos. Na Inglaterra, surgiu um movimento calvinista, que foi o movimento puritano, e na Escócia, um movimento calvinista e uma igreja calvinista, que é a igreja presbiteriana. E a igreja anglicana, que começou no reinado de Henrique VIII, na Inglaterra. Repare que na Inglaterra foram duas reformas, né? Vai ter a reforma puritana, calvinista, e a reforma anglicana. Ok? Bom, foram várias igrejas protestantes, cada uma com a sua particularidade, mas elas vão possuir pontos em comum. Primeiro, a ideia de que a Bíblia é a fonte suprema da verdade, deve ser livremente lida. É a ideia da infalibilidade apenas da Bíblia. A Bíblia é o principal livro sagrado, vai desprezar uma tradição que a Igreja Católica mantém até hoje, de considerar que, além da Bíblia, outros escritos da história do início do cristianismo, durante o Império Romano, devem ser levados em consideração na formulação da fé cristã. Os protestantes, ao contrário, vão ficar centrados na Bíblia. Segunda ideia, a salvação pela graça divina mediante a fé. Ou seja, sem a necessidade da intermediação da igreja, que na visão dos protestantes virou uma organização papista, corrupta, que distorceu o cristianismo. Então, na verdade, é por meio dessa graça, esse presente que Deus deu ao homem, e aqueles homens, ou aquelas pessoas que optaram em aceitar esse presente, ou seja, tem a fé e aceita essa graça, é que a salvação é possível. E o terceiro ponto, o sacerdócio universal. É a ideia de que todo cristão é um sacerdote. Não há separação entre clero e o laicato. Ou seja, todo cristão é um sacerdote, Jesus, na verdade, é o único mediador, e não há intermediários. Ok? A reforma protestante não foi a primeira tentativa de reforma de um movimento independente da Igreja Católica, tentando renovar o cristianismo ou criar igrejas separadas, né, de Roma. No século XIV e no século XV, naquele contexto do cisma do Ocidente, da divisão, né, entre dois papas, a gente vai ter o avanço das heresias. O objetivo delas era renovar o cristianismo ocidental. E elas anteciparam, pessoal, muitas ideias do protestantismo. Essas heresias foram acompanhadas de revoltas populares e guerras civis, né, que foram sufocadas por monarcas e nobres. Num primeiro momento, até alguns monarcas e nobres começaram a abraçar esses movimentos. Mas quando os movimentos acabaram gerando revoltas camponesas ou causaram guerras civis, os representantes da ordem tradicional, monarcas e nobres, senhores feudais, acabaram recuando, sentindo-se mais seguros, né, com a Igreja Católica, e reprimiram esses movimentos. Foi o caso na Inglaterra, no final do século XVII, do movimento de um pregador, de um teólogo, professor de Oxford, chamado John Wycliffe, que organizou um movimento conhecido como movimento dos Lollardos. Os Lollardos eram os pregadores, né, do pensamento dele, defendendo, então, uma igreja mais simplificada, a tradução da Bíblia, né, para o inglês, renovação dos rituais e tal. Só que esse movimento acabou se envolvendo, se misturando com uma revolta camponesa, antifeudal, no início da década de 1380, liderada pelo Wat Tyler.
E com isso, a monarquia inglesa e a nobreza inglesa fica assustada, né, com essa ligação entre os lollardos e a revolta camponesa. Eles reprimem a revolta camponesa, eles monarcas e nobres, os lollardos são perseguidos e o movimento não morreu totalmente na Inglaterra. Ele deixa sementes que depois vão atuar na reforma protestante, mas a Inglaterra continua sendo um país católico, né, com o apoio das autoridades. E o Wycliffe acabou influenciando um teólogo, também professor da Boêmia. A Boêmia hoje é a República Tcheca, chamado Jan Hus, ou John Hus em inglês, e o movimento dele conhecido como Hussitas. Ele também vai antecipar muita coisa do pensamento protestante. Só que o Hus acabou sendo executado como herege, foi queimado vivo, os seus seguidores resistiram e desencadearam as guerras hussitas, que devastaram ali a região da Boêmia. Foram até organizadas cruzadas contra os hussitas, e no final foi feito um acordo entre a ala moderada dos hussitas e a igreja e as autoridades na Boêmia. O movimento ele não foi totalmente eliminado. Ele também deixou sementes, né, uma influência ali na região da Boêmia. Mas ele não conseguiu o apoio oficial e oficialmente, né, a Boêmia permaneceu católica. Ok? Bom, motivos da reforma protestante. Eu vou parar essa gravação aqui e já retorno na próxima gravação para o vídeo não ficar muito extenso. Já continuo, ok? Até lá.